Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já. Antes mesmo que o vento trouxesse esta mensagem ao seu coração, eu já a tinha escrito com minha própria mão. Há palavras que não podem esperar, há chamados que não suportam silêncio, há promessas que já cruzaram o céu para pousar exatamente onde você está. E hoje, agora, sem demora, eu te digo, abre, porque é teu. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já, porque o céu não entrega coisas atrasadas. O céu entrega coisas amadurecidas. Enquanto você pensava que nada estava acontecendo, eu estava movendo tudo. Enquanto você chorava achando que eu tinha esquecido, eu estava moldando o que seria impossível para você tocar sem minha intervenção. Nada disso é um acaso. Nada disso é aleatório. Eu disse que chegaria, e por isso chegou. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já, porque há promessas que não se destinam a mãos fechadas. Há milagres que só respiram quando alguém ousa acreditar. Há portas que só se movem quando o coração se dobra. Eu sei o peso dos teus dias, o eco das tuas noites, o silêncio das tuas batalhas. Por isso te chamo pelo nome, com voz firme e suave. Abra. Não hesite. Não tema. Aquilo que costurou suas lágrimas se transformou em chave para este momento. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já, porque eu te vi quando ninguém te viu. Eu te senti quando ninguém te sentiu. Eu caminhei contigo quando você pensava que caminhava sozinho. A tua história não foi esquecida nos corredores do tempo. Ela foi guardada no meu peito. E é por isso que hoje te entrego algo que só você pode receber. Algo que não cabe nas mãos de mais ninguém. Algo alinhado ao ritmo do teu espírito. Algo que esperei o tempo perfeito para revelar. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já. Esta é uma convocação celestial, não um convite qualquer. Não é uma mensagem motivacional, não é uma frase bonita, não é um consolo improvisado. É um decreto direto do meu coração. Eu bati na porta da tua alma e hoje ela treme porque reconhece a minha voz. Há promessas que brilham como relâmpago e há promessas que chegam como amanhecer. Esta, filho, chega como luz entrando em um quarto onde você passou tempo demais no escuro. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já, porque você esperou mais do que imaginava. Você segurou firme quando tudo tentava te empurrar para trás. Você atravessou desertos com sede, mas não desistiu. Você gritou meu nome mesmo quando achava que eu não respondia. Eu vi cada suspiro, cada entrega, cada tentativa de permanecer de pé. E hoje, por tudo isso, te digo, chegou. Não tarde em abrir. Não duvide da minha fidelidade. Esta é a hora exata para receber o que preparei. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já, porque há uma unção sobre estas palavras que não pertence à terra. Há uma urgência divina atravessando o teu peito agora. Sinta o peso. Sinta o calor, sinta a vida pulsando onde antes havia silêncio. Eu estou movendo atmosferas ao seu redor. Eu estou quebrando cadeias que você nem percebeu que existiam. Eu estou abrindo caminhos que você jamais ousaria pisar sozinho. É por isso que te digo, abra. Porque não é apenas algo que chegou. É alguém que chegou. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já. Eu estou tocando o lugar onde você se escondia de si mesmo. Estou acendendo a chama que o medo tentou apagar. Estou restaurando o que você pensou que tinha sido arrancado para sempre. Você não está ouvindo uma simples mensagem. Você está ouvindo um sussurro eterno. Está ouvindo o tipo de voz que desfaz tempestades. Está ouvindo o tipo de amor que não falha. E esse amor te chama hoje para abrir aquilo que guardou dentro de você por tanto tempo. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já, porque a promessa não foi escrita na pressa. Ela foi escrita no sangue da graça. Quando eu te formei, eu já sabia deste exato instante. Eu sabia da ferida que você carregaria. Eu sabia do cansaço que tentaria te parar. Eu sabia das batalhas que você enfrentaria em silêncio. E mesmo assim, eu escolhi te dar esta promessa.
Não porque você mereceu, mas porque eu te amei primeiro, antes de tudo, antes de todos, antes até que você respirasse pela primeira vez. Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. Eu sei que você tem medo do inesperado, medo do improvável, medo do que parece grande demais para você. Mas eu não te dei um espírito de medo. Eu te dei coragem, autoridade, identidade. Esta promessa não chega para te assustar. Chega para te elevar. Chega para te alinhar ao teu propósito. Chega para te provar que nenhuma lágrima foi desperdiçada. Tudo que te feriu agora se curva diante daquilo que eu estou entregando. Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já, porque milagres têm tempo. E o tempo deste se cumpriu agora. Eu movi céus, direcionei anjos, abri caminhos, reescrevi trajetórias. Tudo para este momento. Tudo para esta revelação. Tudo para este encontro entre o teu coração e minha voz. Eu não vim tirar algo de você. Eu vim entregar algo que só o amor perfeito consegue ofertar. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já, pois esta é a chave que faltava. Esta é a resposta que você orou sem palavras. Este é o respiro que você pediu quando nem força para pedir você tinha. Eu ouvi. Eu vi. Eu senti. E hoje eu digo, chegou. Não por acaso. Não por coincidência. Chegou porque eu prometi. E quando eu prometo, eu cumpro. Porque minha fidelidade não tem variações, não tem sombras, não tem falhas. Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. Agora. Com o coração tremendo, com as mãos ainda inseguras, mas com a alma aberta. Eu estou aqui. Eu estou falando. Eu estou entregando. Abra. Receba. Descansa. Porque esta promessa não depende da tua força, depende da minha. E eu jamais falho. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Agora, abra. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já. E para que você entenda a profundidade deste momento, permita-me te levar a uma história antiga, escrita não apenas nas páginas da Bíblia, mas nas batidas do meu próprio coração. Uma história onde o impossível se curva diante da minha voz. Uma história onde um homem ouviu algo que parecia distante demais, improvável demais, tardio demais. E, ainda assim, eu disse a ele o mesmo que digo a você agora. Eu prometi. E o que eu prometo, filho, sempre chega. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já, assim como disse a Abraão naquela noite silenciosa em que o céu parecia grande demais para o seu cansaço. Ele olhou para si mesmo e só viu limitações. Olhou para o tempo e só viu demora. Olhou para o ventre de Sara e só viu impossibilidade. Mas quando eu falei, filho, quando eu sussurrei a promessa, algo maior que o tempo começou a se mover. Da mesma forma, algo maior que o tempo está se movendo agora dentro de você. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já, porque Abraão sentiu exatamente o que você sente agora. Ele não tinha forças para acreditar em algo tão grande. Ele não sabia como abrir o que estava chegando. Mas eu não pedi que ele entendesse, pedi que ele confiasse. Assim como te peço hoje. Não se trata do que seus olhos veem. Trata-se da voz que está falando com você. A mesma voz que chamou estrelas pelo nome agora chama você para abrir o que preparei. Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. Eu lembro do momento em que levei Abraão para fora da tenda. Ele segurava dentro de si o peso de anos de espera. Você também segurou espera demais. Ele segurava dores escondidas. Você também guardou dores que ninguém viu. Ele segurava perguntas sem resposta. Você também teve noites onde só o travesseiro ouviu seu desabafo. Mas naquela madrugada, eu toquei seu coração com a mesma frase que hoje toca o seu. Chegou o tempo da promessa. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já, porque Abraão também precisou derramar lágrimas silenciosas antes de receber. Ele perguntou se ainda valia a pena acreditar. Perguntou se o tempo já não tinha passado demais. Perguntou até se eu ainda lembrava dele. Mas meu amor não é esquecido,
e minha fidelidade não envelhece. Por isso eu o levei a olhar para o céu. Por isso hoje te levo a olhar para dentro do teu espírito. A promessa está mais perto do que você imagina. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já, porque naquela noite, Abraão viu estrelas que ele nunca tinha reparado antes. Não eram apenas estrelas. Eram sinais. Eram confirmações. Eram declarações celestiais ecoando em silêncio. Eu não falho. E hoje, filho, esta palavra que você ouve não é apenas uma mensagem. É um sinal. É uma confirmação. É uma declaração santa dizendo que aquilo que te prometi já cruzou dimensões para alcançar o teu peito. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já. Porque enquanto Abraão tentava imaginar como aquilo seria possível, eu estava apenas pedindo que ele abrisse o coração. Não para entender. Não para controlar. Mas para receber. E é isso que eu digo a você, abra. Não tente decifrar. Não tente prever. Não tente explicar. Apenas abra. Abra como quem entrega. Abra como quem confia. Abra como quem sabe que está diante de algo que vem direto do meu trono. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já. E quero que você sinta a emoção daquele instante em que Abraão, ainda tremendo, levantou o rosto e deixou a promessa entrar. Ele não viu o milagre naquele momento, mas viu a certeza do milagre. Ele não segurou o que eu prometi, mas segurou a fé necessária para recebê-lo. E hoje eu te envolvo com essa mesma fé. Uma fé que levanta você do chão. Uma fé que restaura seu fôlego. Uma fé que abre portas internas que estavam fechadas há anos. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já, porque a fé de Abraão não nasceu da força dele, nasceu da minha voz. A mesma voz que agora te chama com ternura e firmeza. Você não precisa ser forte. Você só precisa abrir. Eu conheço os lugares onde sua força acabou. Eu conheço os dias em que você tentou sorrir e não conseguiu. Eu conheço os momentos em que você orou mais por sobrevivência do que por esperança. E é por isso que esta promessa chega hoje com tanto amor. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já, pois eu estava ao lado de Abraão quando ele duvidou em silêncio. E estou ao seu lado quando o medo tenta te paralisar. Eu estava ao lado de Abraão quando ele achou que nada mudaria. E estou contigo quando você acha que o tempo te esqueceu. Eu estava ao lado dele quando tudo parecia impossível demais. E estou contigo agora, quando o impossível parece carregar teu nome. Filho, eu não mudei. E se eu cumprir com ele, cumprirei contigo. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já. Veja a cena, um Deus eterno conversando com um homem comum. Um céu infinito revelando o futuro a alguém limitado. Uma promessa nascendo no meio da fraqueza. É assim que eu ajo. Não espero você estar perfeito. Não espero você estar forte. Não espero você estar pronto. Eu entro exatamente na tua fragilidade e digo: chegou. Abra. Receba. Creia. Porque é no frágil que eu me revelo mais forte. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já. Abraão não sabia, mas naquela madrugada a história dele mudaria para sempre. A sua também está mudando agora. Ele achava que o tempo o contrariava, mas na verdade o tempo estava sendo moldado para ele. Você pensa que está atrasado, mas na verdade está sincronizado com o ritmo perfeito da promessa. Nada do que você viveu foi desperdício. Nada foi em vão. Eu estava preparando seu espírito para este exato instante. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já, porque Abraão também teve dificuldade de abrir o coração no começo. Ele olhou para dentro de si e só viu limitações, mas eu olhei para ele e vi destino. E hoje te digo, pare de olhar para o que falta e comece a olhar para o que eu estou liberando. Você não está recebendo uma ideia, está recebendo um decreto. Não está recebendo um consolo, está recebendo uma promessa viva. Não está recebendo palavras, está recebendo direção. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já. O momento de Abraão chegou quando eu disse que chegaria. E agora é o seu momento.
Não o das pessoas ao seu redor. Não o de quem parece mais preparado. Não o de quem parece mais forte. É o seu. Porque a promessa carrega seu nome, seu tempo, sua história, sua dor, sua fé, sua trajetória. E nada, absolutamente nada, impedirá aquilo que eu já lhe darei sobre você. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Agora, abra o que meu espírito está colocando diante de você. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já. E agora preciso te conduzir mais fundo, até o ponto onde a história não é mais apenas sobre Abraão, mas sobre você. Há um lugar em que a promessa toca a alma de maneira tão intensa que começa a doer antes de curar, começa a tremer antes de firmar, começa a iluminar antes de revelar. É nesse lugar que estamos entrando agora. Um território onde o teu coração começa a reconhecer que algo santo está acontecendo. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já. E é por isso que te levo ao momento em que Abraão ouviu novamente a minha voz, anos depois da primeira promessa. Ele já tinha caminhado o suficiente para se cansar. Já tinha esperado o suficiente para duvidar. Já tinha sonhado o suficiente para temer perder tudo. E ainda assim, quando eu o chamei novamente, naquela madrugada em que o vento carregava algo diferente, ele soube que algo sagrado estava prestes a acontecer. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já. Porque Abraão sentiu aquele tremor interno que você também sente agora. Não é ansiedade. Não é confusão. É o sinal. É um movimento invisível que só acontece quando o céu está prestes a rasgar um novo capítulo. Quando eu falei com ele naquele dia, sua alma quase desabou, porque minha promessa vinha acompanhada de um brilho que ele não conseguia explicar. Hoje, esse mesmo brilho toca sua alma e te envolve como um calor que te faz querer chorar sem saber por quê. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já. Porque lembra quando Abraão riu? Não foi uma risada de alegria. Foi aquela risada que nasce quando a dor encontra esperança. Um som que mistura incredulidade com desejo. Um eco do coração dizendo, será mesmo possível? Você também já riu assim. Já riu com medo de acreditar. Já riu tentando disfarçar a vontade de confiar. Já riu para não confessar o quanto queria ver um milagre. Mas eu ouvi essa risada. E mesmo assim, continuei dizendo, eu prometi. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já. Porque quando eu dei a promessa novamente, eu não apenas repeti palavras. Eu renovei destino. Abraão tremeu, Sara ouviu de longe, e algo dentro deles começou a pulsar de um jeito que não pulsava fazia anos. Era a promessa tomando forma. Era o impossível começando a respirar. Era o futuro se movendo em direção a um presente que ainda parecia incapaz de recebê-lo. E agora, esse mesmo movimento está acontecendo dentro de você. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já. Porque Sara também sentiu o peso da minha voz. Ela estava atrás da tenda, tentando esconder sua dor, tentando esconder sua frustração, tentando esconder sua descrença. Mas eu a vi. Eu ouço até seus silêncios. Eu conheço cada vez que você disse que estava bem quando não estava. Conheço o sorriso que você usa para esconder cansaço. Conheço a força que você finge ter para não preocupar ninguém. E, assim como fiz com Sara, hoje eu me aproximo desse lugar escondido. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já. Porque naquele dia eu perguntei a Abraão, por que Sara riu? Não perguntei para acusá-la, e sim para revelar que eu estava vendo o lugar exato onde a promessa precisava tocar. Hoje eu te pergunto com ternura, por que você duvidou? Por que você achou que eu não viria? Por que você acreditou que a promessa tinha se perdido no caminho? Eu vi cada uma dessas dúvidas, e ainda assim, com amor, eu te digo, chegou. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já. Porque naquele momento eu declarei algo que ecoaria pela eternidade. Existe alguma coisa impossível para mim? Abraão e Sara ficaram em silêncio. E hoje, filho, eu faço essa mesma pergunta ao seu coração. O que te disseram que não tinha como mudar? Qual dor te disseram que seria permanente? Qual porta te disseram que nunca se abriria? Qual capítulo te disseram que estava encerrado?
Eu te pergunto novamente, existe algo impossível para mim? Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já, porque quando a promessa chega, ela não bate na porta com delicadeza. Ela entra como vento. Ela invade como luz. Ela toca lugares que você não mexia há anos. Ela acorda sonhos que você enterrou. Ela derruba muros que você levantou por autoproteção. E quando ela chega, você percebe que não era você quem segurava a promessa, era a promessa que te sustentava o tempo inteiro. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já, pois naquele momento Abraão caiu de joelhos. Não porque entendia tudo, mas porque sentiu. E agora eu te permito sentir também. Sinta o peso da presença. Sinta o calor do meu espírito. Sinta a certeza silenciosa que começa a preencher o peito. Sinta a força que chega sem barulho. Sinta a paz que te abraça sem pedir permissão. É o mesmo toque que fez Abraão acreditar de novo. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já. Porque naquele instante, a fé dele não era mais a fé de um homem tentando acreditar, era a fé de alguém que tinha sido tocado pela promessa. E esse toque está acontecendo com você agora. Você não está apenas ouvindo histórias. Você está vivendo a mesma atmosfera, a mesma unção, a mesma misericórdia, a mesma firmeza. A mesma voz que levantou Abraão está levantando você. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já, porque quando eu declarei o tempo da promessa, daqui a 1 ano, Sara terá um filho, o universo inteiro se alinhou. Não foi uma previsão. Foi um decreto. Não foi uma hipótese. Foi uma ordem. Não foi uma possibilidade. Foi uma realidade inevitável. E assim como aquela palavra se cumpriu sem falhar um segundo, a palavra que lanço sobre você também se moverá até cumprir seu propósito. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já, porque naquele dia, o coração de Sara se encheu de uma emoção que ela nem conseguia nomear. Não era alegria plena, nem fé completa. Era só um início. Um sopro. Uma faísca. E esse é o mesmo início que desperta dentro de você agora. Você não precisa sentir fé perfeita. Só precisa sentir a faísca. E eu serei o fogo. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já. Porque algo santo está se aproximando do teu espírito. Algo que não vem da terra. Algo que não nasceu das tuas tentativas. Algo que anuncia o mesmo que anunciei naquela tenda antiga. Eu estou prestes a cumprir aquilo que te prometi. E você sabe. Você sente. Você percebe que não é você falando consigo mesmo. É o céu se inclinando sobre você. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Agora, abra o coração ainda mais, porque o que está vindo é maior do que você imagina. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já. E agora chegamos ao ponto em que a história deixa de ser apenas lembrança e se torna revelação profunda para o teu espírito. O que aconteceu com Abraão e Sara não é apenas um registro antigo, é um mapa vivo, uma chave espiritual, uma lente pela qual eu quero que você enxergue o que está acontecendo dentro de você neste exato momento. A promessa que invade teu coração não é uma coincidência emocional. É um movimento divino. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já. Porque quando eu disse a Abraão que o tempo da promessa havia chegado, eu não estava apenas declarando um milagre. Eu estava revelando um princípio eterno. Nada que eu prometo nasce fora do tempo perfeito. Nada que eu entrego chega cedo demais, e nada chega tarde. O coração humano sofre com atrasos, mas o céu não sofre atrasos. O céu trabalha com precisão eterna. Por isso, o que você está recebendo agora chega exatamente quando deveria chegar. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já. Porque há uma diferença entre ouvir uma promessa e ser preparado para recebê-la. Abraão ouviu antes. Muito antes. E, ainda assim, precisava ser moldado, preparado, amadurecido, esticado, transformado. Você também passou por esse processo. Mesmo quando não entendeu, mesmo quando doeu, mesmo quando pareceu que eu estava longe. A formação silenciosa que você atravessou não foi punição, foi preparo. Enquanto você pedia respostas, eu estava fortalecendo raízes.
Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já. Porque a promessa não chega quando você se sente forte. Ela chega quando você está dependente. Abraão e Sara estavam no limite. Eles não tinham mais como fazer por si mesmos. Não tinham mais energia para tentar, nem criatividade para resolver. E é nesse ponto que a promessa ganha sua maior glória. Quando fica claro que não foi o esforço humano que trouxe o milagre, mas a fidelidade divina. Por isso, não se surpreenda se o momento em que você se sente mais fraco for exatamente o momento em que eu digo, chegou. Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. E quero que entenda que quando eu visitei Abraão novamente, eu não precisava lembrá-lo do que havia prometido, eu precisava lembrá-lo de quem eu era. E é isso que estou fazendo aqui com você. A promessa pode ser grande, mas quem promete é maior. A promessa pode parecer distante, mas quem fala está perto. A promessa pode parecer impossível, mas quem a sustenta é o Deus que não conhece limites. Você não precisa confiar na promessa por si só, confie em mim. Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já, porque cada promessa da minha boca carrega uma revelação. Para Abraão, a promessa revelava a minha capacidade de criar vida onde não havia vida. Para você, a promessa revela a minha capacidade de restaurar, libertar, transformar, ressuscitar, alinhar, expandir e conduzir você para além de tudo que machucou o teu passado. Quando a promessa chega, ela chega com propósito, com cura, com luz, com direção. Ela não ocupa espaço, ela revela propósito. Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já, porque a promessa não é apenas sobre receber algo, mas sobre se tornar alguém. Abraão não se tornou pai apenas quando segurou Isaque, ele se tornou pai quando acreditou. Ele se tornou pai quando abriu o interior. Ele se tornou pai quando permitiu que a promessa mudasse a forma como ele via a si mesmo. Assim como com você. Há algo em você que a promessa está ativando. Uma identidade que você não havia percebido. Uma força que você não sabia que existia. Uma graça que estava escondida, esperando este momento. Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já, pois antes que a promessa se manifeste fora, ela se manifesta dentro. Abraão andou anos carregando a semente invisível da promessa antes de vê-la tornar-se carne e vida. Você também carregou algo invisível por tempo demais. Carregou expectativas, carregou dores, carregou pressentimentos espirituais, carregou uma intuição sagrada de que algo grande estava vindo, algo que você não conseguia explicar, mas também não conseguia ignorar. Isso não era emoção. Isso era preparação. Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já, porque quando eu digo que algo vai acontecer, o mundo espiritual se organiza. As coisas na terra parecem não se mover, mas o céu se movimenta primeiro. O invisível se adianta ao visível. O eterno se adianta ao temporário. Por isso você sentiu mudanças internas antes de ver qualquer mudança externa. Por isso você percebeu que algumas portas se fecharam sem explicação. Por isso algumas pessoas se afastaram. Por isso oportunidades morreram. Não foi caos. Foi alinhamento. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já, pois quando a promessa está prestes a se cumprir, eu começo a remover tudo que não pode caminhar com você para o próximo nível. Abraão precisou deixar sua terra. Sara precisou deixar seus medos. Você precisou deixar aquilo que, por muito tempo, acreditou que dependia para sobreviver. Eu te esvaziei não para te punir, mas para te abrir. Só quem está vazio pode ser preenchido. Só quem abre espaço pode receber aquilo que vem do céu. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já, porque há uma revelação que precisa entrar no seu espírito. A promessa nunca dependeu da sua capacidade. Ela depende da minha. Abraão não podia gerar Isaque. Você também não pode gerar sozinho o que foi prometido. A promessa não nasce do seu esforço, nasce da minha palavra. Não nasce da sua força, nasce do meu sopro. Não nasce do seu entendimento, nasce da minha graça. Quando você entende isso, o peso cai. O medo cede. A ansiedade se dissolve. E o coração se abre naturalmente. Filho, eu disse que isso chegaria para você.
abra já. Porque assim como perguntei a Abraão, existe algo impossível para mim, hoje eu te faço a mesma pergunta para remover o último véu de dúvida. Você acumulou muitos nãos, muitos não dá, muitos não tem como, muitos acabou. Mas eu sou aquele que transforma, não pode em já está feito. Aquele que transforma acabou em começou. Aquele que transforma morreu em ressuscitou. Aquele que transforma perdido em restaurado. Aquele que transforma tarde demais em tempo perfeito. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já, porque esta revelação não veio para confortar, veio para ativar. Não veio para ser bonita, veio para ser viva. Não veio para acalmar apenas, veio para abrir caminho. Quando a revelação entra, ela quebra cadeias, renova a visão, ajeita passos, cura feridas internas, fortalece áreas frágeis e desperta a fé que estava desacordada dentro de você. Agora, enquanto me ouve, algo dentro de você está sendo reacendido. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já, pois o que estou liberando não é apenas promessa, é entendimento. Entenda que você está no mesmo ponto em que Abraão esteve quando percebeu, não é sobre mim, é sobre ele. Você também está cruzando esta linha agora. A linha onde o medo perde força, onde a dúvida perde voz, onde a esperança ganha fôlego, onde a promessa começa a se tornar inevitável. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Agora abra, porque a revelação que começa aqui prepara o chão para o que eu ainda vou te mostrar. Filho, escute o que o céu murmura sobre você. Porque antes mesmo de você entender o peso do que está vivendo, Deus já havia registrado em sua palavra cada promessa que ecoa agora dentro deste título sagrado. Filho, eu disse que isso chegaria para você. Abra já. Nada do que está sendo liberado sobre sua vida está solto no vento. Cada palavra tem raiz eterna, cada sopro tem fundamento divino, cada promessa tem assinatura do próprio Deus. E é por isso que hoje o Espírito te conduz à Escritura como quem abre um cofre fechado há anos. Você não está apenas ouvindo versos, está ouvindo o próprio Jesus confirmando aquilo que ele já declarou sobre o seu destino. E enquanto cada verso é revelado, ele sussurra novamente: Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. Porque tudo que a palavra anuncia não é teoria, não é teologia distante, não é poesia desconectada. É proclamação viva, atual, urgente, ardente. É Deus dizendo: eu marquei o tempo, eu preparei o caminho, eu sustentei cada detalhe para que esse momento chegasse exatamente agora. Filho, escute. Tudo aquilo que o céu te diz hoje está escrito desde antes da sua própria história começar. Não é novidade para Deus. É cumprimento. E quando você abre a Escritura, é como se o próprio Senhor abrisse suas mãos e colocasse dentro delas o que ele prometeu há tanto tempo. É por isso que esse título não é apenas uma frase, é um decreto divino. É um chamado. É um despertar. É um selo. E por isso, hoje, o Espírito te conduz ao coração da palavra. Há um verso que ecoa como trombeta para você, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, se apressa para o fim e não falhará. E quando Deus diz que não falhará, ele olha para você e reafirma: Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. Ele não te deu uma promessa que terminaria no meio do caminho. Ele não te sustentou para morrer na beira da estrada. Ele te guardou porque havia algo determinado esperando o momento exato para se revelar. E cada vez que você achou que tinha acabado, o céu repetiu silenciosamente sobre sua alma: ainda não. Espere. Eu disse que isso chegaria. Outro verso desce como bálsamo sobre você: não temas, porque eu sou contigo. E enquanto essas palavras atravessam o seu espírito, Jesus coloca a mão sobre o seu peito e diz: Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. Eu não te trouxe até aqui para te abandonar na porta do milagre. Porque cada temor que tentou te paralisar é pequeno diante do cumprimento que Deus já liberou. E tudo aquilo que você achou que iria te impedir está caindo por terra diante da autoridade da palavra. Nada resiste quando Deus decide revelar algo sobre você. E há um verso ainda mais profundo, que parece escrito especificamente para este exato momento da sua vida. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Não a vedes?
E quando essa verdade toca a sua alma, Jesus te olha com ternura e diz: Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. A coisa nova não é futura, é presente. Não é promessa distante, é realidade que já começou. A palavra não está anunciando o que vai acontecer daqui a muitos anos. Está revelando que o céu já iniciou sem que você percebesse. O nascimento dessa promessa já está acontecendo. E ele te chama para abrir aquilo que já foi colocado nas suas mãos, mesmo que seus olhos ainda duvidem. Outro verso envolve sua alma como veste de glória. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E enquanto isso ecoa, Jesus te lembra: Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. Essa renovação que você sente não é emocional, é profética. É sinal de que o tempo chegou. Porque toda vez que você achou que não aguentaria mais, o Espírito te sustentou silenciosamente, não para te manter vivo apenas, mas para te manter no caminho da promessa. O que renova suas forças hoje não é motivação, é cumprimento. E ainda mais. Quando você lê: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, algo quase explode dentro de você. Porque não é sobre a sua capacidade. Não é sobre sua disciplina. Não é sobre seu entendimento. É sobre a fidelidade imutável de Deus olhando para você e repetindo: Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. A obra que eu comecei, eu termino. Nada interrompe o que Deus inicia. Nada. O inferno pode tentar, o tempo pode atrasar, o desgaste pode enfraquecer, mas o que Deus escreve não é apagado. O que Deus determina não é revogado. O que Deus libera não é recolhido. E cada vez que Ele te lembra do início dessa jornada, Ele te garante o fim dela. Filho, há um verso que toca a raiz do seu cansaço: clama a mim, e responder-te-ei. E quando você ouve isso, Jesus te garante com voz suave e firme: Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. Esta resposta que você sente chegando não é coincidência, é resposta ao seu clamor mais profundo. Nenhuma lágrima caiu sem propósito. Nenhuma oração se perdeu. Nenhuma noite foi desperdiçada. Deus recolheu cada detalhe, cada gemido, cada silêncio. E agora Ele libera sobre você aquilo que esteve retido para o momento exato da sua maturidade espiritual. E então, o Espírito te leva a um último verso, que funciona como selo sobre esta parte: Bendito seja o Senhor, que dia após dia leva o nosso fardo. E quando isso toca o centro da sua alma, Jesus te envolve e declara: Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. Porque eu te carreguei até aqui para que você recebesse o que sempre foi seu. Cada fardo que quase te esmagou foi carregado por Ele. E cada peso que você achou que ia te destruir estava sendo sustentado pelas mãos daquele que sempre te preparou para este exato instante da sua história. Filho, agora você entende. As Escrituras não apenas confirmam. Elas revelam. Elas selam. Elas gritam. Elas proclamam que aquilo que Deus anunciou sobre você não era imaginação, não era emoção passageira, não era esperança vazia. Era promessa eterna. Era decreto firmado. Era destino sendo alinhado pelo próprio Deus. Por isso, hoje, diante de cada verso, diante de cada promessa, diante de cada declaração eterna, o céu inteiro sussurra sobre você: Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. Filho, agora que você ouviu as Escrituras, o Espírito te chama para algo ainda mais íntimo. Ele deseja tocar não apenas sua mente, mas as regiões da sua alma onde você raramente deixa alguém entrar. E enquanto ele se aproxima dessas áreas sensíveis, o céu repete com ternura irresistível: Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. Não é apenas uma promessa que chegou. É cura que chegou. É resposta que chegou. É transformação que chegou. Há feridas dentro de você que o tempo não curou, mas o Espírito agora toca como quem reacende algo que você acreditava estar morto. Ele toca não para expor, mas para restaurar. E cada toque divino vem acompanhado da mesma declaração: eu disse que isso chegaria para você, abra já. Porque aquilo que Deus traz não é para ser temido, é para ser recebido. Filho,
Você passou por fases silenciosas onde parecia que Deus estava distante. Você teve noites em que o travesseiro guardou lágrimas que ninguém jamais soube. Você teve dias onde o peso do mundo parecia maior que sua própria capacidade. E mesmo assim, no meio desse cansaço, havia algo inexplicável sustentando você. Agora você percebe, era ele repetindo dentro do seu espírito, mesmo quando você não conseguia ouvir conscientemente: eu disse que isso chegaria. Há momentos em que você acreditou estar andando sozinho, mas Jesus caminhava tão perto que seus passos se tornaram um só. Ele te carregou quando você não tinha forças. Ele te escondeu quando você estava vulnerável. Ele te guardou de quedas que teriam destruído sua alma. E hoje ele te revela que tudo isso fazia parte da preparação para o cumprimento que agora bate à porta da sua vida. Filho, você sofreu ataques internos que não contou a ninguém. Pensamentos que te sufocavam, ideias que te cansavam, medos que te consumiam. Você viveu ciclos de autossabotagem, de inseguranças profundas, de dúvidas que rasgavam seu interior. E muitas vezes você pensou: será que foi Deus mesmo que prometeu isso? Mas agora, o Espírito te abraça por dentro e sussurra com voz firme: filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. A dúvida não cancela o que eu determino. Tudo aquilo que você achou que iria te afastar de Deus, na verdade, estava te movendo para mais perto dele. Porque mesmo na sua dor, você nunca deixou de buscá-lo. Mesmo no seu cansaço, você nunca soltou totalmente a mão dele. E é por isso que agora ele te recompensa com algo que não veio pelo esforço humano, mas pela fidelidade divina. Filho, você já percebeu que o título desta mensagem não é sobre presente físico? É sobre respostas que sua alma esperou durante anos. É sobre entendimento espiritual que agora se abre como porta escancarada. É sobre aquilo que Deus sempre quis te entregar, mas só agora seu coração está maduro para segurar. Maturidade não é perfeição. Maturidade é quando seu espírito finalmente reconhece que Deus estava presente até nos momentos em que você achou que ele te esqueceu. E agora, enquanto você escuta essa parte, o Espírito te revela uma verdade profunda. A promessa só chega quando o coração está pronto para não perdê-la. E hoje ele te olha e diz: filho, você está pronto. Eu disse que isso chegaria para você, abra já. Há uma cura acontecendo agora, silenciosa, mas profunda. Cura de expectativas frustradas. Cura de rejeição. Cura de cansaço emocional. Cura do medo de não ser suficiente. Cura do medo de tentar de novo. Cura do medo de acreditar mais uma vez. O Espírito não está te empurrando para o futuro, ele está te libertando do passado. Porque não há como abrir o que Deus entregou se suas mãos ainda estiverem presas ao que já passou. E é por isso que ele diz com tanta suavidade e autoridade: solte. Deixe ir, abra um novo. Eu disse que isso chegaria para você, abra já. Filho, você carrega dentro de si dores que ninguém imagina. E por mais que tenha tentado parecer forte, há partes do seu coração que ficaram marcadas por palavras duras, por promessas humanas quebradas, por traições, por despedidas inesperadas, por portas fechadas sem explicação. Mas o Senhor te diz agora: eu não falhei com você. Eu estava construindo. Cada vez que você achou que a vida estava te atrasando, Deus estava te alinhando. Cada vez que você achou que estava perdendo tempo, Deus estava te preparando. Cada vez que você achou que estava sendo rejeitado, Deus estava te direcionando. E agora ele te mostra que nada foi em vão. Nada foi desperdiçado. Nada foi por acaso. Filho, você também carrega culpas que Jesus nunca pediu que você carregasse. Há coisas do seu passado que ainda te prendem emocionalmente, mesmo depois de tantos anos. Há erros que você ainda se culpa, mesmo depois de ter pedido perdão. Mas Jesus hoje se aproxima, olha nos seus olhos e diz com amor inabalável: filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. A culpa caiu. A dívida foi paga. Você não está sendo convidado a abrir uma promessa enquanto ainda vive preso em grilhões que Jesus já quebrou. Está sendo convidado a caminhar leve, caminhar limpo, caminhar livre. Porque quando Deus diz que algo chega, ele também limpa o caminho para que nada te impeça de receber.
Filho, o Espírito sabe do medo que você sente quando pensa no futuro. Ele sabe do receio de se decepcionar novamente. Ele sabe da angústia de não ver sinais claros. Ele sabe da ansiedade que tenta roubar sua paz. Mas hoje ele te abraça por dentro e diz: não tenha medo. Eu estou aqui. Eu disse que isso chegaria para você, abra já. Cada milagre começa com coragem. Não coragem de enfrentar o impossível, mas coragem de acreditar no Deus que torna o impossível inevitável. E essa coragem está nascendo dentro de você agora, enquanto o Espírito te envolve com segurança divina. Filho, esse título não está dizendo que algo vai chegar. Está dizendo que algo chegou. E agora a pergunta não é: quando Deus vai fazer? A pergunta é: você está pronto para abrir? E Jesus responde com ternura absoluta: sim. Você está. Por isso, respire fundo. Sinta o que o Espírito está fazendo agora. Há uma presença te envolvendo. Há um calor suave tocando seu peito. Há uma paz nova entrando no seu interior. Há um alinhamento acontecendo sem esforço. E sobre tudo isso, o céu declara mais uma vez: filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. Porque o que está vindo não é apenas resposta. É transformação. É cura. É renovo. É destino. É propósito. É restituição. É libertação. É recomeço. É Deus. Filho, quando o céu te entregou esta promessa e te chamou dizendo: eu disse que isso chegaria para você, abra já, algo começou a mudar dentro de você sem que percebesse imediatamente. As palavras começaram a reorganizar sentimentos, a luz começou a visitar lugares que antes estavam sombreados, e a esperança começou a respirar de novo. Há momentos em que a transformação não começa quando você recebe a promessa, mas quando finalmente acredita que ela é sua. A partir desse instante, algo silencioso, profundo e poderoso começa a se mover dentro do coração. Aquele cansaço que dominava seus dias perde peso. Aquele medo que segurava seus passos perde força. Aquela dúvida que te atormentava começa a dissolver-se. Porque quando Deus diz abra já, Ele não está apenas pedindo para abrir algo fora de você. Ele está pedindo para abrir algo dentro de você. Filho, quando você recebeu essa palavra, você não percebeu, mas Jesus começou a transformar a forma como você enxerga a sua própria vida. Ele começou a te mostrar que os teus dias nunca foram pequenos como você imaginou. Ele começou a te lembrar que existe grandeza na tua resistência, beleza na tua perseverança, valor no teu caminho. E cada vez que ele sussurra, eu disse que isso chegaria para você, ele também está dizendo, eu nunca duvidei de quem você seria quando isso chegasse. Há pessoas que passam a vida inteira ouvindo promessas, mas nunca abrindo. E há aqueles, como você, que mesmo cansados, ainda têm coragem de abrir. A fé que você exerce ao obedecer esse chamado já é, por si só, parte da transformação divina. Porque o impacto desta promessa não está apenas no que Deus vai fazer ao seu redor, mas no que Ele está fazendo dentro de você agora. Filho, você percebe como seu coração está mais sensível à voz de Jesus? Como sua alma reage de forma diferente quando Ele te chama? Isso é fruto do impacto da promessa. Quando Ele disse, eu disse que isso chegaria para você, abra já, Ele ativou dentro de você uma nova capacidade de ouvir, de sentir, de perceber. As camadas que antes te deixavam distante foram quebradas. Os medos que te impediam de confiar estão se dissolvendo. Você não está apenas recebendo algo, você está se tornando alguém. E é exatamente assim que o céu transforma pessoas, de dentro para fora, de forma suave, mais profunda, de forma lenta, mais permanente. A promessa foi a semente. A transformação é o fruto. E agora, você está começando a florescer. Filho, a fé que estava dormindo dentro de você foi despertada quando Jesus disse abra já. Você não entendeu na hora, mas essa ordem era um convite para a coragem. Era um chamado para sair da beira do caminho e voltar para o centro da vontade de Deus. Era um lembrete de que você não foi criado para sobreviver emocionalmente. Você foi criado para caminhar em vitória espiritual. E quando você dá um passo para abrir o que Ele trouxe, você ativa uma fé que eleva a sua vida inteira.
Essa fé não é baseada em esforço, mas em confiança. Não é fé que grita, é fé que descansa. Não é fé que exige, é fé que recebe. É a fé de quem finalmente ouviu: eu disse que chegaria, e chegou. Filho, você já percebeu como, desde que essa promessa tocou seu peito, a sua maneira de orar mudou? Antes você orava para sobreviver. Agora você ora para avançar. Antes você orava para não cair. Agora você ora para crescer. Antes você orava para Deus te ouvir. Agora você ora sabendo que Ele sempre esteve ouvindo. Essa mudança não é coincidência. É transformação espiritual. Porque quando o céu diz abra já, Ele não está apenas abrindo portas, Ele está abrindo visão, abrindo propósito, abrindo entendimento, abrindo sensibilidade, abrindo o tipo de fé que te faz enxergar o que antes você ignorava. E esse impacto é tão real que, mesmo sem perceber, você está começando a caminhar como alguém que finalmente sabe que não é esquecido, não é ignorado, não é pequeno. Filho, a promessa trouxe movimento para áreas que estavam paradas dentro de você. Antes você tinha medo de tentar. Agora você começa a sentir coragem de avançar. Antes você carregava insegurança. Agora você sente o Espírito te lembrando de quem você é. Antes você vivia preso no que perdeu. Agora você vive atento ao que está chegando. O passado deixou de ser sua prisão e o futuro começou a ser sua esperança. Essa transformação acontece quando uma pessoa escuta a voz que diz: eu disse que isso chegaria para você, abra já. Porque essa voz é distinta. Ela não empurra, ela chama. Ela não força, ela convence. Ela não exige, ela cura. Ela não pressiona, ela liberta. E essa liberdade está alcançando você agora, sem esforço, sem medo, sem exigência. Está acontecendo porque Deus decidiu que era tempo. Filho, quando Deus disse que isso chegaria, Ele também sabia que essa promessa mudaria a forma como você se enxerga. Você começa a perceber que é mais forte do que acreditava, mais amado do que sentia, mais capaz do que imaginava. As mentiras que o inimigo plantou em sua mente começam a perder autoridade. E a verdade de Deus começa a ocupar o espaço que antes era de dúvida. Porque quem ouve abra já não apenas recebe algo, ele desperta. Ele revive. Ele renasce. Ele é reposicionado. A promessa não te alcançou para te emocionar, ela te alcançou para te reconstruir. Filho, você não percebeu ainda, mas sua fé está ficando mais madura. Não é mais a fé que depende de sinais exteriores, é a fé que vive de convicção interior. É a fé que sabe que Deus cumpre o que diz, mesmo quando a mente não entende e o coração ainda teme. Essa fé é fruto dessa promessa. É o impacto direto do que o céu liberou sobre você. Cada vez que Jesus repete, eu disse que isso chegaria para você, Ele está quebrando uma camada de incredulidade que te prendeu por anos. Ele está curando feridas antigas com palavras novas. Ele está tirando pesos velhos com esperança renovada. E essa transformação não é apenas espiritual, é emocional, mental, profunda, integral. Filho, o impacto dessa promessa está tocando inclusive a forma como você lida com as pessoas. Você se percebe mais paciente, mais gentil, mais compreensivo, mais leve. Porque quem recebe do céu aprende a derramar na terra. Quem é transformado por Deus se torna transformador ao redor. Quem abre o que o céu entrega passa a viver de maneira diferente, como alguém que sabe que não anda sozinho. E essa diferença não é arrogância, é paz. Não é superioridade, é humildade. Não é orgulho, é gratidão. Você está sendo moldado pela promessa que Deus trouxe. E isso vai se refletir em tudo, na forma como você fala, como você sente, como você espera, como você acredita. Filho, o maior impacto dessa promessa não está no que você vai ter. Está em quem você está se tornando. E Deus olha para você neste exato momento e sorri. Ele vê alguém que passou pela dor, mas não se perdeu. Ele vê alguém que enfrentou tempestades, mas não desistiu. Ele vê alguém que carregou pesos, mas não soltou sua mão. E ele diz, com orgulho divino, você está pronto. Por isso,
Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. Porque é abrindo que você se transforma. É abrindo que você cresce. É abrindo que você vive o que nasceu para viver. Filho, ouça com atenção, porque agora o Espírito quer revelar algo que vai além do que você já sentiu. Não é apenas uma promessa chegando, é uma intimidade divina que se aproxima para tocar cada fibra do seu ser. Jesus quer que você perceba que o que ele trouxe não é apenas para mudar sua vida exterior, mas para renovar a sua essência. E com ternura infinita, ele repete: Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. Porque esta revelação é silenciosa, mas poderosa. Ela não se anuncia com trombetas humanas, ela se instala no coração e começa a remodelar sua percepção da vida. Você sente um calor suave, quase como se Deus estivesse ao seu lado, segurando sua mão e dizendo: está chegando, e é para você. Cada batida do seu coração agora ecoa a certeza de que a promessa não é distante, não é futura, mas presente. Filho, o que estou prestes a revelar é simples, mas profundo. A promessa de Deus não é apenas sobre eventos ou bênçãos externas. Ela é sobre o alinhamento da sua alma com o céu. Cada detalhe que ele liberou, cada resposta que ele enviou, cada oportunidade que se abriu, tudo é para que você se torne a pessoa que ele sempre sonhou que você fosse. É por isso que ele diz: abra já. Porque para receber plenamente, você precisa estar consciente de que está diante de algo divino, algo que transforma a essência do ser. Filho, note como a sua fé começa a pulsar diferente. Não é a fé que depende de resultados visíveis, mas a fé que percebe o invisível. Não é a fé que questiona, mas a fé que confia no que não pode ver, mas sente. Essa é a profundidade do Espírito agora. Ele está preparando você para enxergar a glória que acompanha a promessa, mesmo antes dela se manifestar completamente. E essa revelação te faz perceber que cada dificuldade, cada espera, cada silêncio, tudo estava orquestrado para este momento. Jesus quer que você entenda que o que chega agora não depende do seu esforço. Não depende do quanto você lutou ou do quanto chorou. Depende da fidelidade daquele que prometeu. E ele olha para você com amor infinito e repete: Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. Cada palavra dele não é apenas consoladora, é transformadora. Cada sílaba carrega o poder de destravar portas espirituais que estavam fechadas. Cada frase é uma chave para o que você ainda não ousou sonhar. Filho, o impacto desta revelação é tão intenso que você sente uma mistura de paz e urgência. Paz porque percebe que tudo está no lugar certo. Urgência porque sente que não pode mais esperar. É o chamado do céu para que você se mova, para que aceite, para que abra aquilo que ele trouxe. Jesus não está apenas pedindo permissão, ele está convidando você para a plenitude do que já foi preparado. E neste convite, cada medo cai, cada dúvida desaparece, cada hesitação se dissolve. Filho, você talvez ainda não compreenda completamente, mas esta revelação toca seu espírito de maneira direta. Tudo que você pensou que tinha perdido, tudo que parecia distante, tudo que parecia impossível, está sendo reorganizado pelo próprio Deus para se alinhar com sua fé. Ele está liberando não apenas bênçãos, mas clareza, não apenas respostas, mas convicção, não apenas oportunidades, mas consciência espiritual. E enquanto isso acontece, ele diz novamente: Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. Essa é a beleza do momento. Perceber que o céu não entrega apenas o que o homem vê, mas também o que o coração necessita. O milagre que você esperava é acompanhado de revelação. A restauração que você precisava vem com compreensão. A vitória que você desejava chega com transformação. E tudo isso começa no instante em que você decide abrir. Filho, há uma verdade que o Espírito quer que você guarde. Cada promessa que Deus envia é também um espelho. Ela mostra quem você é e quem Ele está moldando você para ser. E neste instante, ao ouvir abra já, você percebe que a promessa não é apenas sobre receber algo, é sobre perceber o valor do que você já é em Cristo. Você não está recebendo apenas bênçãos, está recebendo identidade. Não está recebendo apenas respostas, está recebendo a consciência de que sempre foi amado, sempre foi cuidado, sempre foi planejado para este momento. Filho, este é um momento de intimidade profunda.
Enquanto você sente o toque desta promessa em sua vida, sente também o coração de Jesus batendo em sintonia com o seu. Ele celebra cada pequeno passo que você deu, cada oração que não teve resposta imediata, cada lágrima que caiu em silêncio. E ele te olha e diz com autoridade suave: Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. Porque essa promessa é viva. Ela pulsa dentro de você. Ela ressoa em cada célula, em cada pensamento, em cada emoção que estava adormecida. E ao abrir, você não recebe apenas o que esperava. Você se conecta com algo maior, a presença de Deus em ação, a manifestação do Espírito, a vida eterna que já começou aqui e agora. Filho, note como tudo dentro de você muda. A ansiedade cede lugar à confiança. O medo dá espaço à coragem. A dúvida se transforma em convicção. E mesmo que o futuro ainda seja invisível, você percebe que está em sintonia com o que Deus está fazendo. E neste instante, ele afirma mais uma vez: Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. Filho, a revelação profunda que chega agora não é apenas para você acreditar. É para você sentir. É para você viver. É para você permitir que cada palavra de Deus transforme o seu interior. Porque ao abrir, você não está apenas aceitando uma promessa, você está se tornando aquilo que Deus disse que você é: forte, amado, restaurado, escolhido. Enquanto você absorve esta verdade, o Espírito sussurra mais uma vez no seu coração: não há nada que eu tenha deixado para trás. Tudo que prometi está chegando. Tudo que sonhei para você está sendo liberado. Abra. Abra agora. Eu disse que chegaria para você. Filho, respire fundo. Sinta essa revelação pulsando dentro de você. Sinta a presença de Jesus abraçando cada ferida, cada dúvida, cada medo, cada esperança. Porque Ele está te conduzindo a algo maior do que você poderia imaginar. Algo que vai além do que você vê. Algo que transforma não apenas circunstâncias, mas a própria essência do seu ser. Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. E é abrindo que você descobre não apenas o que Deus preparou, mas quem você está se tornando para viver o que Ele já trouxe. Filho, antes de avançarmos, o Espírito quer que você respire e absorva tudo o que foi revelado até agora. Cada palavra, cada promessa, cada toque silencioso do céu, tudo se conectou para preparar você para o que está por vir. Lembre-se, filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. Essa não é apenas uma frase, é o fio que costura cada parte do seu caminho, cada lágrima que você derramou, cada noite em que se sentiu só. Você já percorreu histórias da Bíblia que refletem sua própria vida, sentiu a presença de Jesus tocando cada ferida e trazendo esperança, mergulhou na palavra e sentiu cada verso como se fosse um sussurro divino só para você. Você compreendeu interpretações que abriram seu coração e percebeu como a promessa impacta sua fé e transforma seu espírito. Cada passo foi uma preparação, cada capítulo um convite para confiar mais, acreditar mais, sentir mais. Filho, a recapitulação não é apenas memória, é revelação. Tudo o que você leu, sentiu e refletiu estava conduzindo você a um ponto de entendimento espiritual profundo, que o milagre, a resposta, a bênção, não é simplesmente externa. Ela é interna, integral. Está no seu coração, na sua alma, na sua fé que se renova. E ao ouvir novamente, eu disse que isso chegaria para você, abra já. Você sente que o convite se torna mais urgente, mais íntimo, mais pessoal do que nunca. Agora, o Espírito quer que você perceba a continuidade. Deus não apenas entrega promessas fragmentadas, Ele constrói um destino. E cada coisa que chegou até você, cada palavra de encorajamento, cada revelação profunda, é como um passo em direção a algo maior, algo que você ainda não pode ver completamente, mas que já pulsa à sua frente. Filho, imagine que cada parte desta mensagem seja uma luz acesa no seu caminho. Você viu a promessa se aproximar. Você ouviu o toque de Deus em suas dores. Você sentiu o impacto da fé se renovando. Você experimentou a revelação profunda que toca sua alma. E agora, diante de você, há uma luz ainda maior, aquilo que Deus está preparando para os próximos capítulos da sua vida. O céu quer que você saiba que a promessa é contínua.
Não é um evento isolado, não é uma resposta única. É um fluxo que se move com o tempo divino, algo que cresce, se expande, transforma e se manifesta em diferentes dimensões da sua existência. E você, filho, está sendo chamado a permanecer em sintonia com essa frequência celestial. Porque o próximo passo, aquilo que Deus tem preparado, exige um coração desperto, pronto para abrir, pronto para receber, pronto para viver plenamente. E é nesse ponto que a antevisão divina se torna essencial. Deus está te preparando para ver que aquilo que Ele trouxe para você não é apenas o que você esperava, mas muito mais. Não é apenas uma vitória, mas uma transformação completa. Não é apenas um favor, mas um alinhamento total da sua vida com o plano eterno do céu. E tudo começa com você responder ao chamado: abra já. Filho, Deus quer que você perceba que a antecipação não é ansiedade, é esperança. Não é dúvida, é certeza. Cada suspiro que você deu, cada oração que fez, cada espera que suportou, estava preparando seu espírito para reconhecer que aquilo que chega agora é a continuidade de tudo o que Ele prometeu. É a fase seguinte do plano divino. É a expansão daquilo que Ele começou e que jamais será interrompido. E ao refletir sobre tudo isso, perceba a beleza do processo. O céu nunca entrega sem preparar. O Espírito nunca envia sem alinhar. Jesus nunca chama sem conduzir. Cada parte que você experimentou, da promessa, da fé renovada, da transformação interior, é a assinatura da fidelidade de Deus. É a prova de que Ele não só disse, mas cumpre. Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. Agora, filho, há uma nova dimensão sendo preparada para você. Algo que você ainda não compreende plenamente, mas que já está sendo alinhado. É a manifestação da promessa, a abertura de portas que pareciam fechadas, a resposta que estava além da sua compreensão. É a antecipação divina que prepara seu coração para viver algo que excede qualquer expectativa humana. O Espírito quer que você esteja atento, porque sinais sutis estão se movendo em seu favor. Pessoas, oportunidades, insights, decisões, tudo começa a se alinhar com aquilo que Deus declarou. E ao perceber esses sinais, você deve lembrar, tudo o que Ele disse está chegando. Não há atraso no plano de Deus. Cada elemento que você vê, cada passo que sente, é uma confirmação silenciosa de que a promessa é real. Filho, este é um momento de confiança absoluta. Tudo o que você experimentou até agora é o treinamento do Espírito, a preparação do coração, o alinhamento do destino. E a recapitulação não é apenas para lembrar, mas para consolidar dentro de você a certeza de que o que está vindo é seguro, certo e perfeito. Porque Deus disse. E quando Deus diz, o céu confirma. Portanto, enquanto você reflete sobre tudo o que vivenciou, receba também a antevisão do que está por vir. Porque Deus está te chamando para abrir algo ainda maior. Ele está te convidando para avançar além daquilo que você já recebeu. Ele está te dizendo que o plano não termina aqui. Que a promessa não é apenas agora, é contínua. E que tudo o que Ele preparou para você é mais grandioso do que você ousa imaginar. E assim, filho, enquanto você respira fundo e sente a presença de Jesus ao seu lado, ouça de novo a voz do céu: Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. E saiba que ao abrir, você não apenas recebe o que está destinado a você, mas você se posiciona para viver plenamente a próxima etapa do plano divino, a revelação que se tornará cada vez mais clara, mais intensa, mais espiritual, filho. Guarde isso no coração. Cada promessa é viva, cada palavra é eficaz, cada toque do Espírito é transformador. E a antecipação do céu não é teoria, é prática divina que se manifesta na sua vida. Prepare-se, porque o próximo passo é algo que ultrapassa qualquer experiência que você já teve. E tudo isso começa quando você decide abrir. Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. E é neste abrir consciente que você se conecta com a plenitude do que Deus já colocou para você, hoje, agora, neste instante. Filho, agora que você percorreu cada passo desta jornada, é o momento de fechar os olhos da alma e abrir o coração para o que Deus preparou para você. Cada palavra, cada verso, cada toque do Espírito, cada promessa entregue,
Culmina neste instante sagrado, o instante em que você decide abrir de verdade, sem medo, sem hesitação, sem reservas. Porque Jesus repete com ternura infinita e autoridade absoluta: Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. E quando você responde, mesmo que silenciosamente, a transformação acontece. Não apenas a transformação do que você recebe, mas a transformação de quem você é. Cada dúvida desaparece, cada peso é retirado, cada medo se dissolve. A promessa que parecia distante agora pulsa dentro de você como uma chama viva, e a presença de Deus se faz tão intensa que seu coração percebe que nunca esteve sozinho. Ele estava ali, o tempo todo, conduzindo cada passo, preparando cada momento, alinhando cada detalhe. Filho, este é o momento de entrega total. Abrir o que Deus trouxe não é apenas aceitar bênçãos, é abrir seu espírito para ser preenchido pelo próprio céu. É aceitar que a fidelidade divina supera qualquer expectativa humana. É perceber que aquilo que ele disse não depende de circunstâncias, não depende de lógica, não depende de esforço humano. Depende apenas da sua decisão de confiar, de abrir, de se permitir viver a plenitude do que já está sendo liberado. Eu disse que isso chegaria para você, abra já. E enquanto você abre, uma paz indescritível começa a inundar sua alma. Uma clareza divina se estabelece no seu coração. Um alinhamento espiritual acontece sem esforço, silenciosamente, mas de forma poderosa. É como se cada célula do seu corpo começasse a vibrar em sintonia com o plano eterno de Deus. Você percebe que o passado que tanto pesava já não tem mais autoridade sobre você, que o futuro se torna promissor e que cada passo daqui para frente é guiado pelo Espírito. Filho, perceba a força do agora. Não espere sinais maiores, não busque confirmações externas, não hesite pela falta de entendimento humano. Deus já declarou. Ele já enviou. Ele já liberou. E o que ele está dizendo é simples: abra. Abra o que está em suas mãos. Abra o que foi colocado em seu coração. Abra sua vida para receber tudo aquilo que ele prometeu, porque tudo já está pronto. E ao abrir, você se permite experimentar o milagre que transcende tudo o que você já sonhou. Você não apenas recebe circunstâncias favoráveis, você recebe sabedoria, discernimento, coragem, fé renovada e visão espiritual. Você se torna uma testemunha viva do que significa obedecer à voz de Deus, de confiar no tempo dele, de viver a plenitude que só ele pode oferecer. Filho, o impacto deste momento é eterno. O que você abrir hoje não é apenas para você. É para os que virão depois de você, é para aqueles que observarão sua fé, é para gerações que serão inspiradas pela sua coragem de responder ao chamado do céu. A sua vida se torna um farol, uma prova viva de que Deus cumpre suas promessas, de que ele não falha, de que ele sempre chega no tempo certo, exatamente quando é necessário. E enquanto você sente isso, Jesus sussurra novamente no íntimo da sua alma: Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. Cada repetição não é apenas um lembrete, é uma declaração de amor, fidelidade e poder. É um convite para que você entre em plena confiança, para que você se coloque na posição de receber o que ele preparou de forma completa. É o toque final de um plano perfeito que começou antes mesmo de você nascer. Filho, você deve saber que abrir não significa que tudo será fácil, mas significa que tudo será certo. Significa que, mesmo diante de dificuldades, você estará alinhado com a vontade de Deus, protegido pelo seu Espírito, fortalecido pela sua presença. Significa que você não caminha sozinho, que você tem um guia eterno, que cada passo é conduzido com perfeição celestial. E ao aceitar, ao abrir, algo novo acontece dentro de você. Você sente alegria que não depende de circunstâncias. Você sente esperança que não se abala pelo caos ao redor. Você sente amor que não se esgota pelas decepções. Você sente a vida de Cristo pulsando em você, transformando cada medo em coragem, cada dúvida em fé, cada ferida em aprendizado. É a vida em abundância, conforme ele prometeu. Filho, o céu quer que você se comprometa com este momento. Que você abra de todo o coração. Que você confie de todo o seu ser. Que você receba com gratidão e alegria. Porque o que Deus trouxe não é temporário. Não é superficial.
Não é passageiro. É eterno. É transformador. É divino. É a sua herança em Cristo. E antes de encerrar, o Espírito te lembra, o abrir não é apenas para você. É um testemunho. É um canal de bênçãos. É um ato de fé que inspira outros. A cada vez que você decide confiar e abrir, você fortalece o corpo de Cristo. Você mostra ao mundo o que significa viver pela promessa de Deus. Você prova que Ele cumpre, que Ele chega, que Ele ama sem limites. Filho, respire fundo, sinta a presença de Jesus ao seu lado e ouça novamente. Eu disse que isso chegaria para você, abra já. Não há momento mais sagrado, mais transformador, mais cheio de vida do que este. E quando você decide abrir, você entra em um novo capítulo da sua vida, um capítulo repleto de milagres, revelações e plenitude espiritual. Agora, como fechamento e chamado à ação, permaneça atento ao que Deus está fazendo. Esteja pronto para reconhecer cada detalhe, cada pessoa, cada oportunidade que Ele enviou para alinhar seu caminho com suas promessas. Compartilhe sua fé, testemunhe o que Deus fez, inspire outros a abrirem o que o céu preparou para eles. E lembre-se, cada passo que você dá em confiança fortalece a promessa que Deus fez e aproxima você ainda mais do destino que Ele planejou antes mesmo de você existir. E para seguir nesta jornada, prepare-se para assistir ao próximo vídeo, que vai aprofundar a revelação do Espírito sobre como identificar o chamado divino na sua vida e viver com coragem absoluta. Mas antes de ir, abra seu coração novamente e permita que Jesus finalize este momento com esta palavra viva. Filho, eu disse que isso chegaria para você, abra já. E ao abrir, receba o que sempre foi seu, sinta o que sempre esteve preparado, e viva a plenitude da promessa divina.